portal do chakra laríngeo. O centro energético relacionado ao laríngeo, ele fica localizado então na base do pescoço e ele vai se relacionar com a garganta e com os ouvidos. E o sentido físico que esse centro energético vai se relacionar é a audição. Por quê, né? Porque só uma pessoa que tem uma fala coerente é aquela pessoa que, por primeiro, sabe ouvir. Ela, independente do nível de conhecimento, vai adentrar uma conversa totalmente aberta para aprender. E não para mostrar o quanto ela sabe, né? Então, esse chakra, ele também está muito relacionado com a aceitação e a assimilação. Sabe quando você não concorda com uma situação e que só de você ver aquilo te dá um nó na garganta? Isso é um indício de que algo não desceu bem para você. Isso não ressoou com a sua energia naquele chakra, naquele centro de energia. Então, esse chakra, ele também faz a ponte dos centros energéticos mais conectados com o plano material e os centros energéticos mais conectados com os planos mais sutis, que é muito do que os próximos centros energéticos vão trazer pra gente. Então, quando a gente pensa em medos, os chakras, eles já nos mostraram que a gente pode ter medos relacionados à falta de autoridade, né? Ou de poder de escolha. Então, o primeiro chakra relacionado à nossa própria tribo, né? Depois, em relação aos nossos relacionamentos e depois em relação a nós mesmos, né? Quando a gente pensa em qualquer forma que a gente possa perder o controle, sendo relacionado a dinheiro, a poder, a controle emocional. E nesse chakra, no chakra laríngeo, a gente teme a vontade do divino. Aqui o desafio está na noção de que a gente pode liberar e entregar tudo nas mãos de algo maior. E isso dá medo. Dá tanto medo que isso é uma das maiores lutas de alguém que está tentando se tornar um ser mais consciente no caminho dessa evolução espiritual. Esse centro energético incorpora os desafios de entregar a nossa própria força de vontade a uma vontade que vem de algo muito maior, de algo que é realmente divino, que está muito além dessa forma linear que a gente está acostumado a compreender as coisas. Mesmo assim, a gente segue confiando. Então, como exemplo, né, Jesus e Buda foram grandes avatares, que foram figuras que mudaram uma consciência mesmo de uma época, né? E eles são esse grande exemplo de como dominar o desafio que esse chakra nos apresenta. Então, algumas forças inerentes desse chakra vão ser a fé, o autoconhecimento e a autoridade pessoal. A capacidade de tomar decisões sabendo que, independentemente da decisão que a gente tome, a gente vai conseguir manter a nossa palavra para nós mesmos ou para outra pessoa. E a autoridade pessoal, ela tem a ver com o poder da fala com a honra, né? Com a integridade e com as palavras amorosas nas comunicações. Então, aqui nesse chakra, a verdade sagrada vai ser que esse chakra é o centro da escolha e da consequência. Ele vai trazer muito sobre o karma espiritual. Então, as lições, né, espirituais que esse quinto chakra nos mostram vai ser que as ações motivadas por uma vontade pessoal que confiou na autoridade divina vão criar os melhores efeitos. Os pensamentos e as atitudes de alguém também vão se beneficiar quando a gente aceita essas orientações mais elevadas, né? E por isso que a essência desse centro energético é a fé. Quando a gente tem fé em alguém, isso compromete parte da nossa energia com essa pessoa. Quando a gente tem fé em uma ideia, isso também compromete uma parte da nossa energia com essa ideia. Então, quando a gente tem fé em um medo, isso também vai comprometer parte da nossa energia com esse medo. Então, quando a gente para e compreende, a nossa fé e o nosso poder de escolha, eles são de fato o poder da nossa própria criação. Então, nós somos os canais através dos quais a energia se torna matéria nessa vida. Tudo depende do que a gente escolhe e do que a nossa fé nos direciona. E o que nos motiva, né, a fazer as escolhas que a gente faz? Será que são os nossos medos? Ou será que é a nossa fé em algo divino, né? A gente pode chegar num momento em que começam a aparecer alguns questionamentos, né? Quem que está encarregado da minha vida?
por que as coisas não estão funcionando do jeito que eu quero, né? Então, por mais que a gente tenha sucesso, em algum momento da nossa vida, a gente pode se tornar consciente, né, do que a gente sente, e muitas vezes a gente se sente incompleto, porque esse poder pessoal, esse poder desse ser físico, ele é limitado. Então, quando a gente se entrega a essa autoridade divina, significa uma libertação dessas ilusões físicas, né? Então, é uma libertação dessas ilusões e não do conforto dessa vida física. Então, como a gente pode ver, o chakra laríngeo, ele fala muito mais do que a gente pode imaginar. Então, hoje eu vou ficando por aqui e a gente se vê nas próximas. Um grande beijo!